E aí, tudo bem com você? Guilherme Eduardo aqui. Seja muito bem-vindo a mais um quadro, Fogo no Parquinho. Para quem não conhece esse quadro, toda segunda-feira eu solto no meu Instagram uma caixinha de perguntas, Fogo no Parquinho, e as pessoas mandam perguntas, polêmicas ou não, do que elas quiserem saber. E aí, como essa semana veio muita pergunta mesmo, eu separei alguns blocos, algum tanto de pergunta, e coloquei para votação. E as perguntas mais votadas, dessa vez foram: crianças geradas por inseminação artificial são um plano de Deus? É pecado ser homossexual? Energia sexual é uma das mais fortes que existe. É possível canalizá-la para alguma outra coisa? Perdoaria uma traição no casamento? Padre recém-ordenado pode desistir do sacerdócio? Então, teve outras mais perguntas? Sim, só que se eu respondesse todas elas, não ia dar tempo de fazer um vídeo, porque aí o vídeo ia ficar muito longo, ninguém ia assistir e também ia perder a graça do quadro, né? A graça é ter mais perguntas para outras semanas. Então, se a sua pergunta não foi respondida essa semana, na semana que vem pergunta de novo, quem sabe, né, se ela pode entrar na próxima resposta, beleza? Vamos lá então, vamos começar com a primeira pergunta, e a primeira pergunta já sai rasgando tudo, e também, se tomar cuidado, ela é uma pegadinha, né? Que é o seguinte: crianças geradas por inseminação artificial são plano de Deus? Gente, para começar, qualquer ser humano é plano de Deus, né? Se você vive, se você está vivo hoje, se você está no mundo, Deus tem um plano para você, isso é real. Agora, existe a questão da inseminação artificial, que na verdade, o ser humano, para vir ao mundo, a igreja ela é a favor do plano natural, que é o que? Homem e mulher se relacionarem, né? E aí a mulher engravidar e vir um filho. E claro que o catecismo ele vai ficar à parte, a igreja ela vai ficar à parte daquelas pessoas que sofrem por não poderem ter filhos, né? Tanto que aqui o catecismo vem dizer no 2373, e aí vamos começar já no 2374. É grande os sofrimentos de casais que descobrem que são estéreis. Que me darás? Pergunta Abraão a Deus: continuo sem filho, Gênesis 15, 2. Faze-me ter filhos também, ou eu morro, disse Raquel ao seu marido Jacó, né? Em Gênesis 31. Então, assim, a igreja sabe dessa complicação e ela é contra a inseminação artificial. E aqui eu vou dar uma lida para vocês, explicar um pouquinho. Você pode ler o 2376 o 2377, eu vou partir um pouquinho mais para frente, tá? Que é o 2378. O filho não é algo devido, mas um dom, ou seja, Deus não te deve nada, tá? A vida, o mundo não te deve nada. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como um objeto de propriedade. Aqui conduziria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos: o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. Beleza? O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotados os recursos legítimos da medicina, o que isso quer dizer, legítimo da medicina? Onde um médico, a medicina em si, vai te ajudar a engravidar, mas pelos métodos naturais, né? Eu não sei quais são os recursos, não sou médico para te responder, né? Mas os recursos legítimos da medicina para te ajudar a ter um filho, é tranquilo, mas claro que ele vai te ajudar nos métodos naturais, onde um homem e a mulher vão ter relações sexuais. Então, voltando, os esposos que depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, ou seja, vamos nos unir ao sacrifício, ao sofrimento do Cristo, fonte de toda fecundidade espiritual. Podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevantes serviços em favor do próximo. Amém? Respondido a tua pergunta. Vamos para a segunda. É pecado ser homossexual? Vamos lá. Hoje, o problema no mundo é que toda vez que você não concorda com algo que eles fazem, você se torna homofóbico. E a igreja, ela não é homofóbica, beleza?
Vou explicar o porquê. Catecismo do número 2357. 2357. Vem dizer o seguinte: apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida. Ou seja, ela é até um pouquinho em complemento da resposta da pergunta anterior, que lembra que eu falei que o filho só deve vir de uma forma natural através da relação relação sexual entre homem e mulher. Ou seja, no casamento, o sexo existe apenas para o casamento, dentro do casamento, não fora do casamento. Por quê? Porque dentro do casamento existe duas funções para ele: unitiva, ou seja, união dos casais, prazer do casal, porque é lícito sim que o casal tenha prazer. Tem muitos casais que falam que tem medo de fazer sexo porque é pecado. Não, gente, não é pecado. Dentro do casamento não é. É lícito ter prazer. É bom demais, senão Deus não teria dado prazer para nós, né? Segundo, é para procriação, ou seja, gerar filhos. Beleza? Essa é a função do sexo dentro do casamento. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, se você está acompanhando pelo YouTube, eu vou deixar um card aqui quando eu falo sobre isso, tá? Aí eu explico de uma forma mais detalhada lá no vídeo. Se você está no Instagram, vai no link da bio que você vai achar também. Beleza? Então, o sexo é unitivo e procriativo. E quando existe o homossexualismo aqui, homem com mulher, fecham o ato sexual ao dom da vida. Você não pode gerar uma vida, tá? Continuando no catecismo, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum podem ser aprovados. Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação objetivamente desordenada constitui, para a maioria, uma provação. A igreja reconhece que isso é difícil para vocês, tá? E ela te acolhe. E já nós chegamos ali. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Ou seja, os homossexuais devem ser acolhidos pela igreja. Evitar para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas virtudes do autodomínio, educadoras de liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradualmente e resolutamente da perfeição cristã. Ou seja, homossexualismo é pecado? Não. Ter tendências homossexuais não é pecado. Ou seja, sentir atração pelo mesmo sexo. Agora, ter atos homossexuais, ou seja, a prática homossexual, é pecado. Ou seja, ter relações sexuais ou amorosas com pessoas do mesmo sexo. E aí você pode falar: Guilherme, mas eu amo essa pessoa. Ou seja, quem ama mesmo quer que o outro seja feliz. E o outro, para ser feliz, nada melhor do que realizar a vontade de Deus, né? Então assim, e aí eu queria dizer uma coisa para você muito interessante. Você sabia que um homossexual ele pode ser santo? Sim, ele pode ser santo, desde que ele seja casto, viva a castidade e busque a perfeição cristã, assim como qualquer outra pessoa, né? Então, se você é homossexual, você pode ser santo, sim. Então, isso que é legal. Então, a igreja, ela tem que acolher essas pessoas, né? Essas pessoas merecem o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, merecem. Elas precisam ser respeitadas e acolhidas e amadas dentro da igreja, beleza? Guilherme, como que eu faço então para acolher uma pessoa que é homossexual? Simples, não precisa ficar lembrando ela que isso é errado. Ser não é errado. O ato homossexual sim é errado. E você não precisa ficar lembrando ela disso toda hora. Ela já sabe. Você não precisa ficar falando, né? A não ser que ela venha conversar com você sobre isso e perguntar para você. E se você perguntar, responda aquilo que a igreja fala. Acabou. Eu tenho vários amigos homossexuais. Eles já sabem a minha posição, conhecem a minha posição, respeitam a minha posição, assim como respeito a decisão deles. Eu respeito a decisão deles. Beleza? Tem uma aula que eu fiz no Masterclass que eu expliquei sobre o amor e respeito, especificamente. Ficou sensacional. Um dia espero que vocês tenham acesso a essa aula, certo? Então, vamos tomar cuidado, tá? Nós temos que respeitar sim, mas diante de qualquer coisa, falarmos a verdade, o que a igreja traz, tá? Vamos para a próxima pergunta.
energia sexual é uma das mais fortes que existe. É possível canalizá-la para alguma outra coisa? Então, a sexualidade ela é uma energia à disposição de cada um, né? Mas depende de mim o seu uso. O corpo humano é uma conexão entre liberdade e a necessidade. Vai além do instinto. A liberdade do cristão é viver o corpo com a capacidade de servir-se dele para amar. Não é fazer o que agrada ou somente o que eu devo, mas fazer o que agrada a Deus. Pois me alegra agradar a quem me ama e eu amo. Ou seja, a sexualidade em si, como eu disse, ela é feita, a sexualidade quando eu digo sexo, né? Porque assim, nós somos seres sexuais, ou seja, eu tô tendo uma relação sexual com você aqui agora. Guilherme, como assim? Você é louco? Sim, Guilherme, sexo masculino, está falando para você, homem, sexo masculino, ou mulher, sexo feminino. Relações, né? Relações sexuais é isso. É eu falar com você, é eu te abraçar, é eu te dar um beijo no rosto, é eu apertar sua mão, porque o sexo masculino está se relacionando com o sexo masculino ou feminino, né? Então a sexualidade ela vai muito além, tá, gente? Um dia eu vou fazer um vídeo aqui para falar só sobre sexualidade com vocês. Mas falando sexualidade aqui num termo mais que eu entendi que a pessoa quis dizer. Masturbação, pornografia, sexo, fora do casamento e por aí vai. Como canalizar isso para outras coisas? É um pouco complicado, porque eu penso assim, que o sexo, ele pode ser uma das coisas mais fortes dentro de nós, sim, mas maior do que o sexo é o amor. E quando eu amo, irmão, eu faço esse sacrifício e eu consigo respeitar a mim mesmo, o próximo e a Deus acima de todas as coisas. O amor, ele tem o verdadeiro poder, tá? Mas, na prática, o que você pode fazer? Por exemplo, exercício, né? Jogar um futebol, um vôlei, corrida. Quando você faz exercício, você pega aquela energia acumulada, né? E libera ela. E também o exercício em si, ele também gera um pouco de dopamina, ou seja, o hormônio do prazer. Então, quando você faz exercício como chocolate, por aí vai, o cérebro ele solta um hormônio que é a dopamina, que te dá prazer, uma sensação de recompensa. Cara, vamos lá. Para você entender um pouquinho melhor sobre isso, se você tiver no YouTube, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei onde sobre pornografia e masturbação, eu expliquei, né, tudo isso sobre dopamina, sobre o hormônio do prazer, da felicidade, por aí vai, e como que você pode as coisas que você tem que fazer para conseguir melhorar essa questão, beleza? Mas voltando aqui um pouquinho da explicação. Então, quando você tá fazendo exercício, alguma outra coisa assim, você, além de descarregar sua energia, você está focando em outras coisas. Outra coisa também legal de se fazer é alimentar o seu imaginário e todo o seu ser com coisas boas. Por exemplo, com bons conteúdos, como um livro bom, uma música boa, um filme bom, um papo legal com uma pessoa, sabe? Então, se alimente de coisas boas, vai ocupando o seu imaginário com coisas boas. Que aí, e foque toda a sua energia, toda a sua criatividade, todos os seus desejos em outras coisas. Então, um bom exercício, bom conteúdo para o seu imaginário são coisas que você pode canalizar. Mas, acima de tudo, faça o exercício do amar, porque quando você ama, você passa a transformar todo o seu ser, a sua forma de olhar, a sua forma de enxergar as coisas e a forma de tratar o outro. E quando você ama o outro, você respeita o outro. Beleza? Seria isso. Vamos para a próxima pergunta. Padre recém-ordenado pode desistir do sacerdócio? Vamos lá. Melhorando um pouco a pergunta que me fizeram o pessoal. Guilherme, por que padre pode largar o sacerdócio e quem casa não pode se separar? Porque aí existem duas coisas diferentes, tá? O sacerdócio, né, a gente tem que entender duas coisinhas aqui também. Existe o sacerdócio nosso, né, como pessoas, como cristãos, e existe o sacerdócio ministerial, que é o padre. Então, quando a pessoa ela se torna padre, né, ela recebe a ordem, ele vai ser padre para sempre, para sempre. E aí o que ali acontece? Quando você se torna padre, você faz um juramento, uma promessa para a igreja, que vai ser casto, né, que é o celibato, obediente e pobre. E pobreza, castidade e obediência. Só que essa promessa do celibato, ele faz para a igreja, entende? Enquanto eu casado, eu faço para o outro.
diante de Deus. Eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe. Ou seja, eu fiz uma promessa, uma aliança com você, por isso que eu uso uma aliança. Cadê a minha? A minha não tá aqui, tá ali, já que eu pego ela. Eu fiz uma aliança com você de que até que a morte nos separe. Foi uma aliança que eu fiz com você diante de Deus. Tanto que o matrimônio ele é um sacramento mesmo, né? Então não tem, e a igreja ela não consegue, não tem poder para desfazer esse sacramento, para desfazer essa aliança. Uma coisa é a nulidade. Se você quiser, tá no meu vídeo anterior também, né, no Fogo no Parquinho, episódio 2, esse é o episódio 3, que eu falei sobre nulidade de casamento, né? Então vou deixar aqui no card se você estiver no YouTube, e se você estiver no Instagram, só procurar o vídeo anterior, que tá aqui também, beleza? Então existe essa diferença. Então o padre ele pode pedir a dispensa do celibato, ou seja, a dispensa de parar de fazer as suas obrigações, as suas tarefas como padre. E aí ele vai pedir para o bispo dele, né, o bispo diocesano, aí o bispo manda uma carta, um documento para o Papa vai ler, e aí a igreja como mãe vai tentar conversar com o padre, vai procurar entender se é uma crise momentânea ou se realmente não é passageira e é o que ele quer mesmo. Então eles vão conversar, tudo, vai discernir tudo, e aí o Papa vai lá, só o Papa que tem o poder para fazer isso, ele vai lá e dá a dispensa para o padre. E aí ele é dispensado de todas as tarefas dele. Ele não pode mais exercer o sacramento da comunhão, da confissão, ele não pode celebrar uma missa a mais, ele não pode celebrar um casamento, ele não pode fazer mais nada disso. Nada. Parou. Tudo. Mas ele vai continuar sendo padre para sempre. Porque uma vez padre, sempre padre. Ele só não vai ter mais o direito de exercer, tá? Ah, Guilherme, beleza. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Ele está dispensado, ou seja, ele não pode mais fazer isso, mas com algumas condições. Por exemplo, se ele estiver com alguém que está morrendo ali do lado dele e não tem nenhum outro padre para atender a confissão ou fazer a unção dos enfermos, ele pode fazer isso. Isso está no direito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, ele não pode, mas em casos extremos de emergenciais mesmo. Alguém está morrendo e não tem como outra pessoa fazer, ele vai lá, atende a confissão da pessoa, dá a unção dos enfermos e acabou. Aí ele pode, tá? Então seria isso. A próxima pergunta. Perdoaria uma traição no casamento? É uma pergunta complicada. Vamos dar primeiro o que a igreja fala um pouquinho sobre isso, e depois o que o Guilherme pensa pessoalmente. Santa Rita de Cássia, ela foi casada com o seu esposo durante 30 anos, e nesses 30 anos ela rezava pela conversão dele, porque o marido dela chifrava ela, ou seja, ele era mulherengo, chifrava ela sempre, muitos anos, e bebia demais, muito álcool, né? Então assim, não era saudável o casamento dela. E ela durante 30 anos rezou pela conversão, e ele se converteu, e os dois, né, passaram uma vida aí em busca da santidade juntos. Então isso é uma história muito legal. E naquela época os casamentos eles eram muito arranjados, né? Os casamentos eram arranjados. E hoje não é mais. Então assim, hoje você tem a opção de escolher com quem você quer dar do seu lado. E você faz o favor de escolher errado ainda. Você faz o favor de escolher errado. Como é que pode? Então assim, o relacionamento em si hoje, gente, para ele dar certo, ele precisa de algumas características como respeito, diálogo, amor, carinho, né, perdão. E quando você ama o outro, você respeita o outro, você tem uma consideração pelo outro. E quando você trai o outro, eu não sei se você ama mesmo. E também tem é a falta de caráter, né? Porque assim, traição não tem desculpa, tá? Você não tem desculpa para trair o outro. O outro é chato demais, o outro não faz nada disso comigo, não sei o que. Beleza, mas você não... Traição não é desculpa, tá? É falta de caráter, mas beleza. Voltando então para o raciocínio. Guilherme, e aí, você perdoaria? Não sei dizer. Porque uma coisa é Santa Rita de Cássia, beleza? Você tem que entender que você fez uma aliança com o outro, né? Eu te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. E aí o padre pergunta, você está fazendo isso por livre e espontânea vontade? E eu falo, sim, eu estou fazendo isso. Ou seja, você escolheu, você conhecia a pessoa.
Entende? Por isso que eu falo que o tempo de namoro é um tempo muito importante e propício para conhecimento. Conhecimento do caráter do outro, conhecimento dos sonhos, das metas, dos objetivos, dos pensamentos, dos sentimentos do outro. Não é hora de conhecer o corpo do outro, gente. O corpo do outro é só no casamento, porque aí dá a bosta que dá. Hoje em dia, muita gente entra dentro de um casamento de qualquer jeito. Por isso que eu falo que hoje nós temos que aprender a ter um relacionamento saudável. Porque o casamento é para sempre. E você vai ter que assumir as consequências daquele casamento. Não, Guilherme, quando o marido bate na mulher, espanca a mulher, ele liga pra polícia e prende um bendito. Tem que ir preso um homem desse, né? A igreja recomenda, tá sendo agressivo? Vai lá, liga. Você não é obrigado a ficar apanhando, não. Mas por isso que é importante o namoro. Vá conhecer o outro, vai conhecer a família do outro, vai conhecer o coração do outro. E aí, que bom seria se ninguém entrasse num relacionamento com máscaras, sabe? É difícil muitas vezes saber se o outro está falando a verdade ou não. Mas a mentira, ela não é sustentada ao longo do tempo, entende? Porque você estar com o outro por um tempo, automaticamente você vai se mostrando. Não tem como você enganar o outro por muito tempo. Então, sim, vai entrar num relacionamento? Não use máscaras, né? Seja transparente com o outro, seja sincero com o outro. Conheça o outro de todo o teu coração. Para quando chegar no casamento, o casamento ser bom. Porque o casamento, gente, ele é espelho do namoro. E mais, ele potencializa aquilo que foi o namoro. Se o teu namoro... Porque muita gente fala assim, no casamento melhora. Piora. O casamento sempre piora. Em que sentido, Guilherme? Por exemplo, se no namoro eu sei dialogar com a minha namorada, eu respeito ela, a gente é compreensivo um com o outro, é companheiro um do outro, agrega na vida do outro, faz o outro crescer junto, leva o outro pro céu junto, no casamento a gente vai fazer muito mais isso. Agora, se no namoro você não respeita o outro, você controla o outro, você agride verbalmente ou fisicamente o outro, no casamento vai ser pior. Porque no casamento não tem aquela, tipo, vou pra casa da minha mãe, vamos dar um tempo, deixa eu respirar pra conversar. Não, é na mesma casa, vocês não tem pra onde vocês irem. Vocês estão entendendo? Não tem pra onde vocês irem. Então, Guilherme, o que você acha? Você perdoaria? Eu não sei dizer. Né? Eu sei que a minha aliança que eu fiz com a minha esposa é pra sempre, até que a morte nos separe. Eu conheço muitos casamentos que o homem ou a mulher traiu e ele perdoou, né? O homem e a esposa perdoaram um ao outro e estão juntos até hoje, porque é o certo a se fazer. É uma aliança que eu fiz com você até que a morte nos separe. Agora o Guilherme humano não sabe dizer. Eu não sei o que vai acontecer na hora, eu não sei qual vai ser minha reação. Eu não sei se eu vou ter força o suficiente para isso. Espero eu que sim. E eu tava conversando com a minha esposa esses dias, ela falou, Guilherme, não sei, vai depender de bastante coisa, vai depender da circunstância, o que aconteceu. Lembrando que traição nunca tem justificativa, não existe, tá, gente? É falta de caráter. Mas, ela falou, então ela disse, amor, eu não sei, depende da circunstância, do que acontecer, vai depender do que a gente conversar, do que aconteceu. Então assim, gente, Guilherme, você perdoaria? Eu não fico pensando tanto se eu perdoaria, porque realmente eu vou falar, eu humanamente falando não sei. Eu sei o que eu deveria fazer, né? Porque eu fiz uma aliança com a minha esposa até que a morte nos separe, eu tenho que honrar essa aliança. E se eu me separo da minha esposa, eu assumo as consequências de si. Quais são essas consequências perante a igreja? No Fogo no Parquinho, episódio 2, eu respondo, eu falo o que acontece com um casal separado, né? Eu explico um pouquinho sobre isso. Então assim, ao invés de eu ficar pensando nisso, se eu perdoaria ou não, eu trabalho nessa questão no meu casamento para que isso não aconteça. Entende? Essa é a diferença que eu queria dizer para você hoje. Trabalho no seu casamento. É por isso que eu me preocupei muito com o meu namoro. Eu cuidei muito bem do meu namoro, né? Eu tive um namoro muito saudável, um namoro que nós buscamos a santidade mesmo. Buscamos realmente ter um diálogo, ter um respeito, perdoar, entender a necessidade do outro. Então eu me preocupei muito em cuidar do meu namoro, eu me preocupei em cuidar muito do meu casamento e da minha esposa, para que isso não aconteça. Então eu não fico pensando muito no que, e se? Será que eu perdoaria? Eu fico pensando, no agora, o que eu tenho que fazer para manter esse casamento vivo, feliz, harmônico, cheio de amor, carinho e respeito. Então eu faço isso agora. Humanamente, novamente,
Não sei se eu perdoaria. Eu sei o que eu deveria fazer, que é perdoar, né? Porque eu amo, eu fiz uma aliança com ela. Mas é fácil falar, claro que eu perdoaria, e na frente eu não sei o que fazer, entende? Porque eu nunca passei por isso. Mas é por isso, para que eu não chegue nesse ponto, eu trabalho muito para que isso não aconteça. E eu espero que você tire uma lição desse vídeo hoje. Cuide muito bem do seu namoro, né? Que você tenha um relacionamento saudável. Para o seu casamento também ser assim. Deus abençoe você.